Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Everton, seja muito bem-vindo ao canal. Queria desejar as boas-vindas a quem se inscreveu agora, recente, essa semana passada. Para quem conhece um pouco do nosso canal, quero fazer o convite, entre aqui nos outros vídeos, assista, entre na página, se ficar mais fácil para você. Lá também estão listados todos os vídeos. E convido a todos, para quem não teve a oportunidade, de acessar o primeiro vídeo e entender um pouco mais da minha história, o porquê que eu estou fazendo esses vídeos aqui. Gostaria de me desculpar com você por este vídeo de hoje, porque se você observar, talvez se você for um pouco detalhista, você vai observar que eu estou num local um pouco diferente, estou num momento de transição na minha vida, está um pouco corrido, mas este momento da semana para fazer esse conteúdo, isso é sagrado para mim. Por quê? Porque é o momento em que eu tenho para me comunicar com você que está aí do outro lado, com você que está dispondo do seu tempo para assistir o conteúdo, para você que comenta também nas redes sociais. Tá, pessoal? Então, enfim, visto a minha história, entendido um pouquinho do porquê eu tô aqui, você vai entender a importância desse canal. Logicamente, quando a gente fala de hidráulica, quando a gente fala de pneumática, quando a gente fala de indústria 4.0, existe uma série de conteúdos por aí também, não em vídeos talvez, mas existem os fabricantes, existe a Parker, a Rexroth, a Festo, enfim, a SMC, todo mundo aí tá falando sobre seus produtos, o que é muito bacana, está divulgando um pouco do seu material, né? Mas a diferença, lógico, sem comentar o que as escolas, Senai, aqui mesmo onde eu moro, onde eu resido, tem escolas boas, enfim, ensino superior bom, mas esse canal ele tem um diferencial. Por quê? Se você vem acompanhando, você deve ter observado que o que eu ponho aqui são práticas, experiências. O que eu quero dizer com isso? Se você observar conteúdos por aí, é lógico, vão ter conteúdos um pouco diferentes, talvez alguns treinamentos em bancada, né, para exemplificar para você, o que é muito bacana. Infelizmente eu não tenho uma bancada aqui, mas eu trago para você a experiência e a prática, tá? Então este é o diferencial. Muito recente, eu acredito que mais ou menos 1 ano e meio, eu fiz uma MBA em gestão de negócios. Lógico, muito bom, é agregador, você acaba interagindo e você acaba se atualizando. Nós precisamos de nos reciclar, tá? Profissionalmente. Então assim, é muito bom. Porém, lógico, existe muita teoria. E o que fica de principal, assim, o que eu obtive de valor foi o networking, foi aquele conhecimento de prática de colegas e de professores. Na verdade, o que eu trouxe dessa MBA foi o conhecimento de prática dos professores, prática na indústria, então, porque eu tinha professores que eram da indústria também, então assim, isso é importante, a questão da prática, tá, pessoal? Quando eu digo prática, eu digo o conhecimento tácito, o aplicado, tá, pessoal? Então é isso. Lógico, dando sequência no nosso conteúdo da semana, eu já falei bastante sobre sistemas hidráulicos, sobre dicas e sobre alguns conceitos da hidráulica, para que você pudesse, para quem já conhece um pouco de hidráulica, para que pudesse aplicar, né? Já falei, desculpa, também de indústria 4.0, venho falando de alguns componentes, falei dos passos da indústria 4.0, agora recente falei sobre geradores de nitrogênio e alguns sistemas especiais, não menos importante, tão importante quanto, venho falando sobre pneumática, né? Falei agora no último conteúdo sobre geração de vácuo, sobre a ISO 8573, que trata de contaminação em sistemas pneumáticos, né, no ar comprimido. Falei sobre a questão da contaminação por umidade. Então assim, eu já falei bastante sobre a parte de geração de ar comprimido, mas eu venho observando que eu não falei nada a princípio sobre a parte de potência, a parte de acionamento, a parte de geração na hidráulica, do grupo de geração. Eu já comentei em um outro vídeo, se você assistiu e se recorda dos conteúdos
por favor comente aqui nas redes sociais também, tá? Eu comentei sobre os grupos de um sistema hidráulico. Então o sistema hidráulico ele é composto de um grupo de geração, um grupo de condução do fluido, tá? O grupo de controle e o grupo de atuação. Muito parecido com o sistema pneumático na realidade, né? Então nós temos, contemplam em grupos de geração basicamente o quê? O principal componente, uma bomba hidráulica, bombas e motores hidráulicos para acionamento, tá? No grupo de condução, o que seriam? As mangueiras, adaptadores, enfim. O grupo de controle, o que envolve? Válvulas direcional, válvulas de fluxo, válvulas de controle de pressão, válvulas de carga, enfim, blocos manifolds, comandos direcionais, todo esse grupo, tá? Seja acionamento elétrico, acionamento manual, e o grupo de atuação, motores hidráulicos, cilindros hidráulicos, os atuadores lineares, né? Então eu já comentei sobre isso, mas agora está na hora de eu começar a desmembrar um pouco isso, a especificar um pouco mais, a detalhar um pouco mais isso. Por quê? Porque para que eu possa continuar falando sobre redução de custos, principalmente voltado para a indústria 4.0, para a aplicação de IoT, eu preciso falar sobre o conceito básico, não o conceito básico, sobre os produtos, como eles funcionam, as tecnologias empregadas hoje, tá? E o que você precisa fazer, o que você precisa monitorar, de que forma é a composição desses conjuntos para que a gente daí, pós feito isso, a gente envolva todos esses grupos e aí sim trabalhe com um sistema enxuto. Por que eu falo isso? Atualmente a gente tem aí uma série de novas tecnologias, como por exemplo, vamos falar de drives para bombas hidráulicas. Aliás, drives para motores hidráulicos que acionam bombas, né? Conjuntos, motor, bombas e drives, na verdade é um conjunto, tem alguns fabricantes já fazendo. Então, hoje é possível elaborar, desenvolver um conjunto desse e eliminar algumas válvulas, algumas séries de válvulas de controle, porque o próprio conjunto drive bomba já vai fazer alguns controles, como controle de vazão, velocidade, né? Então, isso faz com que você crie um sistema hidráulico mais enxuto e com que você tenha um melhor controle do sistema, reduz as perdas de cargas. Na verdade, perdas de carga geram aquecimento, né? E aquecimento é uma transformação de energia. Aquecimento é a transformação da energia hidráulica em energia em calor, tá? Energia calorífica. A energia hidráulica, ela precisou ser alimentada por um outro tipo de energia, que na maioria das vezes é energia elétrica. Então, quando você está gerando calor no sistema, você está perdendo energia elétrica. Por quê? A energia elétrica é o que você paga, o que você vai lá e banca na sua conta de energia da fábrica, tá, pessoal? Então, tudo isso é importante haver um conhecimento, tá? É importante saber a composição disso. E eu vou começar pelo básico. Lógico, eu vou começar o quê? Eu vou começar por uma série de alguns vídeos, alguns conteúdos falando sobre bombas hidráulicas. Esse talvez seja um dos principais assuntos quando a gente fala de hidráulica, porque esse tem muito conteúdo, esse o pessoal tem uma certa ânsia em aprender, porque realmente existem alguns conceitos, algumas tecnologias em produtos empregadas, né? É um componente sensível, e sensível porque na maioria das vezes o pessoal acaba não tendo os devidos cuidados com o componente, tá? Então, pessoal, a minha missão hoje aqui é falar um pouquinho sobre os tipos de bomba que tem. E depois, logicamente, que eu não vou chamar hoje para a tela do computador, por quê? Porque depois eu vou detalhar para você todos os tipos de bomba. Tá? Então hoje eu vou falar o quê? Os tipos de bomba que tem e os cuidados que você tem que ter. Certo, pessoal? Por que eu vou falar sobre bomba? Só para você ter uma ideia. É possível a gente controlar a velocidade, a vazão de uma bomba, variando essa vazão através desse drive motor bomba que eu falei para você, ou então com um controle proporcional de vazão e de pressão, como por exemplo em bombas de pistões, e ainda ter um feedback através de um sensor de posição da bomba, né, um LVDT,
que vai dar o feedback para o controlador, o PWM da bomba, para que você possa trabalhar em malha fechada. Você tem uma demanda, por exemplo, num determinado momento da vazão máxima da bomba e aproximando do fim do curso do sensor, você tem aproximadamente a necessidade de 20% daquela vazão. Então você vai fazer o que? Você vai mandar um comando através do seu CLP, você vai mandar um comando para que a bomba opere com apenas 20% da vazão, e esse sensor de feedback da bomba ele vai responder a você, ele vai dar o feedback de que realmente ali está ok. Então assim, essa malha fechada, ele vai fazer o controle dessa bomba, ele vai ter a certeza de que a bomba está atendendo ao que você pediu. Então assim, existe uma série de controles e uma série de coisas para discutir. Então, impossível trabalhar num vídeo só, tá? Não tem como. Mas o que eu queria trazer de básico hoje para você? Bombas hidráulicas, tá? Básico, bombas hidráulicas, elas são responsáveis por deslocar o óleo, por gerar vazão, tá, pessoal? A bomba é responsável por gerar vazão. O que gera pressão no sistema são as restrições de um circuito, como por exemplo o fim de cursos de atuadores, restrições em tubulação, enfim, as restrições da passagem do óleo é que geram a pressão. Automaticamente, que a bomba, quando ela recebe uma finalidade de vida dela, que é o que? Que é gerar vazão, ela vai gerar vazão e não importa o que aconteça lá na frente, tá? Então, lógico, falo de bombas, de um tipo de bomba. Talvez eu esteja me antecipando aqui, mas é importante você primeiro entender esse conceito de vazão-pressão. De um tipo de bomba funciona dessa forma. Se a bomba, ela é uma bomba que ela foi construída para deslocar, vamos supor uma vazão aqui, 100 litros por minuto. Ela vai deslocar 100 litros por minuto, não importa o que tenha pela frente. Gerou uma restrição lá na frente do circuito, vai aumentar a pressão. Vai aumentar a pressão a um ponto de explodir tudo, seja uma válvula, seja a própria bomba, seja uma mangueira. Bom, Everton, mas por que não explode então? Porque existem aí as válvulas de controle do circuito, ou da própria bomba, a válvula de controle de pressão. Essa válvula ela vai fazer o quê? Ou ela vai gerar uma condição de alívio do sistema, ela vai gerar uma condição de inclinação do prato para alterar a demanda de vazão da bomba e aí sim fazer com que a bomba entregue somente a vazão necessária. Isso quando existe um controle compensador de pressão. Bombas de pistão, no caso, ou algumas bombas de palheta. Mas vamos do princípio básico. Então, gente, assim, o princípio básico é a bomba ela tem a função de gerar vazão, ok? Entendido isso, eu gostaria de explicar para você aqui que nós temos basicamente dois tipos de bomba, tá? Nós temos as bombas hidrodinâmicas e as bombas de deslocamento positivo. Em sistemas hidráulicos, geralmente nós utilizamos as bombas de deslocamento positivo. Praticamente sempre utilizamos bombas de deslocamento positivo, tá? Por quê? Porque ela é uma bomba que ela vai deslocar exatamente 100% do que ela foi engenheirada para, ou ela foi desenvolvida para deslocar. Por exemplo, se a bomba ela é uma bomba que vai te gerar uma demanda de 50 litros por minuto, ela vai deslocar os 50 litros por minuto até que gere uma restrição e então algum controle, desvio de parte desse fluxo para o tanque, por exemplo. Tá, mas a bomba vai gerar os 50 litros, ela vai enviar os 50 litros por minuto. Exemplos de bombas de deslocamento positivo. As principais bombas são o quê? As bombas de engrenagem externa, são as amplamente utilizadas, tá? As bombas aí que a gente vê na maioria das máquinas, retroescavadeira, enfim, geralmente isso aí tudo, a maioria delas são bombas de engrenagem externa. Também temos as bombas de engrenamento interno. Essas bombas, elas são as bombas que têm características construtivas um pouco melhor do que a bomba de engrenagem externa, só que ela tem um custo muito mais elevado. Algumas bombas também suportam pressões maiores, tá? Então, pelo fato de ela ter pouco controle, porque ela não tem controle algum basicamente, ela é uma bomba que ela tem a função apenas de deslocar óleo, idem a bomba de engrenagem externa, tá? Vou explicar tudo isso para vocês
Então ela não tem controle nenhum, a função é só de deslocar óleo. Então, fazendo esse comparativo de uma bomba de engrenagem externa a uma bomba de engrenagem interna, é amplamente utilizado a bomba de engrenagem externa. Por quê? Por causa do baixo custo. Para a gente fazer um comparativo, uma bomba de engrenagem externa, aí, geralmente são as que você encontra aí com carcaça de alumínio externo, enfim. Na Parker tem a linha série PGP-11, na Rexroth são os códigos AZPF, né? O 9510, os códigos numéricos. Enfim, essas bombas, para você ter uma ideia, você consegue encontrar bombas que variam de 500, 600 reais até, dependendo do tipo da bomba, aí, com vazões maiores, até 3 mil reais. Então, assim, talvez um pouco mais, mas essa é a faixa de preço de uma bomba hidráulica, de engrenagem externa. Então, é um preço competitivo. Se você pegar uma bomba de engrenagem interna, com engrenamento interno, geralmente para alta pressão, para a mesma faixa de pressão e para mesmos deslocamentos, geralmente essa bomba ela vai estar aí no mercado variando num preço de 15 a 35 mil reais. Então, assim, é muito diferente, tá, pessoal? Claro que elas suportam pressões maiores, mas aí você já entra numa faixa de preço, comercialmente falando, de bombas melhores, teoricamente, como bombas de pistão, com determinados controles já aplicados. Então, é preciso avaliar bem a aplicação, tá, pessoal? Então, assim, bombas de engrenagem externa, principalmente, é o carro-chefe, tá, pessoal? É o carro-chefe, é o produto de entrada. Aí, nós também temos aí na sequência, além dessas, as bombas mais comerciais, de deslocamento positivo, porém umas bombas com uma construção um pouco melhor, menos ruidosa. Nós temos as bombas de palhetas rotativas, tá, pessoal? Então nós temos aí os fabricantes mais famosos, Denison, né, que também faz parte da Parker, e a Eaton, a Vickers, que é da Eaton, né? Então nós temos bombas aí, essas são talvez assim os fabricantes mais competitivos no mercado, onde tem um maior número de produtos aplicados de bombas de palheta. Bomba de palheta, ela tem uma limitação em relação à bomba de engrenagem, que é em relação à rotação mínima. Nós precisamos trabalhar com no mínimo 600 RPM, no caso, uma bomba que trabalha com uma vazão com um drive motor, como eu comentei no início para vocês, né? Um DCP, por exemplo, ela tem uma rotação mínima que é para gerar o princípio centrífugo para abrir as palhetas e executar o funcionamento. Porém, ela tem uma vantagem em relação à bomba de engrenagem, porque ela suporta pressões maiores. Vamos voltar um pouquinho. Bombas de engrenagem, eu tenho aí vazões de até 300 litros por minuto, tem bombas grandes, tá? Bombas aí de mínimas de 2, 3 até uns 200, 300 litros por minuto. Porém, as pressões, elas podem chegar aí na faixa de 210. Recomendo trabalhar com pressões menores, tá? Até uns 170 é bacana trabalhar com bomba de engrenagem. Acima disso, bomba muito grande de engrenagem com pressão maior não é muito legal. Mas, nesses casos, começa a valer a pena nós trabalharmos com bombas de palheta. Por quê? Porque bombas de palheta, nós começamos aí numa faixa de uns 10 litros por minuto, até uns 400 litros por minuto nós temos uma faixa de vazão grande. Então nós temos range de vazão aí para trabalhar de acordo com o modelo da bomba. As bombas de palheta, por sua vez, algumas, dependendo da série, elas podem trabalhar aí até uma faixa de 240 bar contínuo, 270 intermitente. Algumas podem trabalhar com até 320 intermitente. Bom, não é mais recomendável, né? Recomendável é que você trabalhe até uns 280, 290 bar, com uma bomba de palheta de deslocamento fixo, tá? Vazão fixa. Mas você pode sim trabalhar na faixa de 240, 230, 250, tranquilamente com uma bomba de palheta que ela tá trabalhando ainda tranquilo, tá, pessoal? Então, aí nós temos essa faixa de bomba de engrenagem e bomba de palheta um pouco melhor. Na série de bomba de palhetas, nós temos então, começamos a melhorar um pouco o conceito de bombas, aplicando alguns controles, porque até então eu tinha falado de bombas de deslocamento fixo. Na série de bombas de palheta, então, nós temos bombas de vazão variável.
e deslocamento variável. Nós temos algumas bombas com controle, com compensação de pressão. Chegando na pressão regulada, ela acaba centrando o conjunto rotativo, ou enfim, ela acaba controlando a vazão, né? E nós temos também um controle de vazão nessas bombas através de parafusos que fazem que alteram o anel elíptico da bomba, alteram o curso do anel, diminuindo então a vazão. É possível sim, existem esse tipo de bomba. Vou os apresentar no módulo de bombas de palheta, tá? Talvez eu agrupe duas bombas em um módulo, ainda vou ver como vai desenvolver o conteúdo, mas vai ter um módulo de bomba de palheta e ali eu vou exemplificar certinho para você como é uma bomba de vazão variável de palheta, tá, pessoal? Aqui eu estou apenas falando para você os tipos de bomba que tem e o que eu pretendo fazer daqui por diante. Nós temos ainda as bombas de pistão. Então essas, vamos dizer assim, que são as bombas mais tecnologicamente melhores. Aí nós temos uma série de controles de bomba. Nós temos as bombas de pistão de deslocamento fixo também, vazão fixa, que tem apenas a sua função de mandar óleo, tá? 100% da vazão sem controle, sendo aí então controlado através de válvulas do circuito. E nós temos as bombas de vazão variável. Aí você começa a ter uma série de controle. Eu vou citar alguns aqui para você. É possível então ter o controle mais simples de uma bomba de pistão, que é o compensador de pressão, que é um controle na vazão máxima da bomba, é o que o pessoal chama de pressão máxima da bomba, que o pessoal chama de controle de pressão máxima. É possível você ter um controle de load sensing da bomba. O que é isso? É possível você trabalhar com a pressão máxima e trabalhar com uma pressão mínima. Você cria uma espécie de ventagem da bomba, você deixa a bomba em stand-by, em baixa pressão, aí na faixa de 10, 15 bar, tá, pessoal? Então é possível que você tenha uma válvula remota controlando esse sinal de load sense da bomba, fazendo então, gerando o quê? Gerando carga na bomba, fazendo com que a bomba gere vazão máxima e pressão máxima, e tirando essa carga, fazendo com que a bomba fique em stand-by. A bomba de pistão, que eu vou apresentar nos vídeos, ela é composta de um trator, nós chamamos de prato, que ele faz uma inclinação. Essa inclinação é o que gera a vazão, tá? Então, quando esse prato encontra-se centrado, como nós chamamos, que é o termo que usamos, ele só está mantendo a pressão mínima do sistema. Ele não está alimentando com vazão, enfim. Então, pessoal, existe o controle compensador, existe o controle load sense, existe o controle load sense com controle de fluxo remoto, que você pode então controlar a vazão através da inclinação desse prato, com uma válvula de fluxo na saída da bomba. Existe ainda outros controles, como por exemplo o controle de torque. É possível conciliar o compensador com o controle load sense mais o controle de torque, ou então só o compensador com controle de torque. O que é o controle de torque? É um controle inteligente da bomba. Por quê? Porque ele faz com que a bomba, quando em pressão baixa, o que significa isso na prática? Significa que a bomba está precisando apenas deslocar um cilindro, por exemplo, sem pressão, avançar o curso livre, ela proporciona a vazão máxima da bomba. E quando a bomba começa a encontrar restrição, lógico, vale relembrar aqui a restrição do circuito, quando a bomba começa a encontrar a restrição, que é o aumento da pressão, automaticamente aumenta o torque na ponta do eixo da bomba, e isso faz com que a bomba, o próprio controle da bomba, gere uma curva, um gráfico, onde ela vai diminuindo proporcionalmente a vazão num certo ponto. Não é tão proporcional assim, porque ela não faz a proporcionalidade total, você não tem muito controle sobre isso, você vai regular um ponto em percentual ou em faixa de pressão, e ali ele vai fazer o que? Uma inclinação do prato. Então você vai diminuir a vazão da bomba e você vai propiciar com que aumente a pressão, deixar aumentar a pressão, mas vai fazer com que diminua a vazão, para que você possa ter um consumo menor, uma demanda menor de potência do motor instalado. Para que serve isso? Deixa eu
tentar exemplificar de uma forma muito prática. Se você tem então um motor, uma bomba hidráulica com 100 litros por minuto e você precisa para tocar esta bomba um motor de 150 cavalos. Se você usa um controle de torque regulado talvez aí em 50%, por exemplo, você vai demandar de uma potência instalada não mais de 150 CV, mas sim de aproximadamente 75, 80 CV. Então é isso, tá, pessoal? Começamos a entrar no conceito de eficiência energética. Você tem um motor menor instalado, enfim, você consegue otimizar mais o sistema, você tem um custo de investimento menor. Então tem o controle de torque. A partir daí começa a ter outros controles, controle eletrohidráulico, controle proporcional de vazão, controle proporcional de pressão. Então, pessoal, aí entra assim uma infinidade de controles, tá? E para isso, para que eu possa explicar isso para você, eu preciso puxar você para a tela, tá? Então aí precisa ser um módulo dedicado a bombas de pistão, um módulo dedicado a bombas de palheta, um módulo dedicado a bombas de engrenagem, certo, pessoal? Então hoje nós não temos tempo hábil para isso. Então uma das características que eu falei para você aqui agora é a questão da vazão da bomba. Outra característica que eu falei para você, estava falando de pressão. Vale eu ressaltar que as bombas de pistão são as que mais suportam pressão. Você pode trabalhar aí até 350 bar é uma faixa de pressão, é um limite de pressão da maioria dos fabricantes de bomba de vazão variável. Quando a gente fala de bomba de pistão de vazão fixa ou deslocamento fixo, então nós temos aí um acréscimo, uma faixa de pressão um pouco maior. Alguns fabricantes trabalham com bombas de pistão de até 420 bar, alguns até 700 bar. Baixíssima vazão, lógico, mas até 700 bar. Bombas de pistão, os fabricantes com maior know-how, aí nós entramos em alguns fabricantes, são quais? São a Rexroth, tá? Com o seu carro-chefe de entrada aí, a 10 VSO, com bombas de vazões maiores e controles melhores, como a 4 VSO, a 7 VSO, se não me engano, tá? Enfim, aí tem uma série de bombas. E bombas de deslocamento fixo da Rexroth são as bombas A2F, tá? São bombas aí com bomba de pistão, deslocamento fixo com faixa de pressão maior. Um outro fabricante, a qual eu conheço bem os produtos, é a Parker, que briga diretamente com a Rexroth nas bombas de pistão, tá? Então a Parker tem aí nas bombas de pistão a série P2, P1, P2. Na verdade é engraçado porque os fabricantes eles têm bombas compatíveis umas com as outras, né? Por exemplo, a 10 VSO da Rexroth, a Parker tem a bomba P1PD, tá? Então tem a PD Series, desculpa, a PD Series, que é exatamente intercambiável e é uma baita de um produto. Para a linha 4 VSO da Rexroth, a Parker tem a bomba série PV Plus, que é uma bomba fantástica, tá? Todos os controles. Existem ainda bombas da série Gold Cup, existem bombas para contratipar a bomba A2FO da Rexroth, a Parker tem as séries F11, F12. Então, é engraçado porque os produtos têm assim, a construção, as características próximas de vazão, pressão. É claro, algumas têm um performance melhor, outras sim. Vale ressaltar que essas bombas que aqui no Brasil basicamente são fabricadas as bombas de engrenagem. Basicamente é isso que é fabricado no Brasil, alguma coisa de pistão, mas a maioria dessas bombas aí quando a gente parte para a tecnologia de palheta, pistão, eles são montados fora. A sua grande maioria na Europa, Alemanha, Itália ou então Estados Unidos, aqui na América do Norte. Então, basicamente é onde vem o know-how desses produtos. Pessoal, basicamente é isso, né, pessoal? Quando a gente fala de indústria, Estados Unidos, né? Ou então alguns países da Europa, né, desses que eu citei, a Itália, a Alemanha aí puxando, a Itália, enfim. Principalmente aqui no Brasil são produtos que a gente tem, né? E logicamente que existem alguns produtos do Japão, que eu também considero. E aí lógico tem da China, né, pessoal? Mas da China, enfim, sinceramente eu não existem os produtos de primeira linha na China, é o que se fala, pelo menos. Eu até então não conhecia um produto de primeira linha da China, mas se comenta que tem, se prega que tem, né? E deve ter realmente.
Mas aqui para o Brasil, o que chega da China, se realmente não é nem segunda linha, terceira, quarta linha. Então, não querendo desmerecer, cada produto tem a sua finalidade e a sua aplicação. Mas quando o assunto é bombas hidráulicas, é lógico, se você tiver uma aplicação, por exemplo, vai fazer uma recirculação, uma coisa onde não demande praticamente nada de pressão da bomba, mas eu posso arriscar por uma bomba da China, talvez vai trabalhar, claro. Mas eu botei uma bomba aqui e trabalhou por um tempo, mas você não tem a confiabilidade do produto, daqui a pouco essa bomba vai parar e daqui a pouco você vai ter uma parada de produção, e essa parada de produção dava para ter comprado quantas bombas, entende? Então é isso que é o problema. Então, não entrando muito no mérito, até me desculpo com você, mas é que eu sou sincero, eu falo da prática, eu falo como tem que ser, tá, pessoal? Então, assim, das experiências que eu tenho, que eu já tive, enfim, na empresa onde eu trabalho, lá na Tec Hidráulica, as experiências que a gente tem. Então é isso, tá, pessoal? Eu vou detalhar um pouco melhor sobre problemas, sobre formas de instalação, tudo isso num vídeo de cada módulo, tá, pessoal? Vale ressaltar aqui que cada produto vai ter a sua faixa de viscosidade para trabalho, vai ter a sua faixa de temperatura, tudo isso tem que ser respeitado, vai ter um problema. Nós tem um grande problema na realidade em relação às bombas, já parte na instalação, porque boa parte das bombas, principalmente as bombas de engrenagem que são amplamente aplicadas, e o pessoal monta e instala de qualquer jeito, tá, pessoal? Principalmente essas bombas, elas têm aí uma série de problemas já na instalação, que no momento da partida, então você já gera um desgaste ali na bomba, então tem que ter todo um cuidado em cima disso. Não é tão difícil assim você encontrar alguém que partiu uma máquina com uma bomba nova e matou a bomba. Complicado, mas não é incomum, não é tão difícil você encontrar. Por causa de alguns cuidados. E lógico, a gente não pode culpar, porque talvez a pessoa não tinha devido conhecimento, né? Então, por isso que é importante você estar bem assessorado, você que trabalha com sistemas hidráulicos, procure, tenha um parceiro, procure um especialista na área, para pedir conselho, que seja, enfim. Se você não tem, aqui nos comentários, me procure, eu vou tentar ajudar você, eu prometo que vou tentar ajudar você da melhor forma possível. Talvez eu não consiga na hora, mas enfim, eu estou à disposição aqui também para ajudar você. O que eu me comprometo aqui com você é de me esforçar para isso também. Tá, pessoal? Então, assim, tem aqui nos comentários, se você tiver um problema e você não tiver um parceiro por perto, eu entendo, porque tem determinadas regiões que não tem. Já comentei isso aqui, que uma certa vez eu estive num determinado estado. Bom, o pessoal também não tem por que fazer tanto segredo. Eu estive no interior do Ceará e uma pessoa lá me comentou: aqui a gente tem uma dificuldade, porque quando a gente precisa de um serviço um pouco mais especializado, geralmente vem de Fortaleza e já é um pouco longe, ou então tem que vir de São Paulo, ou então também do Sul, e aí isso dificulta um pouco o trabalho do técnico que está lá, né? Então, eu sei que às vezes você não tem se você não tiver alguém próximo, se não tiver um parceiro próximo, me comprometo também a lhe ajudar, né? Lógico que dentro das limitações que eu tenho, também não sei muita coisa, o pouco que eu sinto aqui compartilhando com vocês, né? Mas não deixe de se informar, não deixe de se reciclar, não deixe de entender a forma correta de trabalhar, tá, pessoal? Então, quando eu digo trabalhar, eu digo o quê? Vamos falar especificamente da bomba? Começando pela instalação. A forma correta da instalação, tá, pessoal? É preciso ter uma série de cuidados. Tem um procedimento, um passo a passo de como fazer isso, tá, pessoal? E eu vou fazer uma coisa para você que está me assistindo aqui, tá? Você que está acompanhando o canal, você que está acompanhando o conteúdo, eu não vou botar no Instagram, não vou botar no Facebook, não vou botar no LinkedIn, não vou botar em lugar nenhum. Esse conteúdo aqui é para você que está me assistindo. Ao fim da semana desse conteúdo, eu vou disponibilizar por e-mail para você um documento com 3 folhas, um procedimento de instalação de bombas hidráulicas.
tá? Onde ele comenta o quê? Bomba de pistão, você abasteça a carcaça com óleo para não partir a bomba seco, enfim, regule as válvulas, diminua as pressões, confira o alinhamento de eixo, o sentido de rotação da bomba, enfim, uma série de questões, tá? Uma coisa muito importante é o sentido de rotação da bomba, que é um detalhe que eu vou falar em cada módulo, tá? Então, tudo isso é muito importante, é de suma importância, tá, pessoal? Então, eu vou disponibilizar para você no fim da semana, cobre nos comentários aqui também, tá? Esse documento que ele é muito bacana, esse procedimento, tá? Eu acho que isso eu posso fazer para você de imediato para ajudar, tá, pessoal? Então, acredito que eu tinha para falar sobre bombas, para adiantar esse conteúdo, era isso. Eu espero que eu tenha ajudado, que eu tenha clareado um pouco para você os tipos de bomba que tem, os cuidados eu vou falando em cada módulo, o cuidado que tem que ter em cada bomba, na instalação, no princípio de funcionamento, tá, pessoal? Então eu vou tentar deixar o mais didático possível. Bomba de engrenagem, por exemplo, quais são os tipos de mancalização que tem, qual a importância, onde é que afeta primeiro, né? Enfim, a viscosidade que você pode trabalhar, temperatura. É possível trabalhar com viscosidade diferente? Também, às vezes tem, mas lógico, estou falando de experiências, né? Passaria o que é de catálogo e o que é de experiência, tá, pessoal? Então, eu acho que por hoje era isso, tá, que eu queria passar para você. Queria agradecer de novo você por ter acompanhado o vídeo até aqui. Nós já estamos com 41 minutos. Geralmente eu tenho feito vídeos aí de 60 minutos. Os meus vídeos estão variando aí, os nossos conteúdos de 40, 45, 60 minutos. É um tempo bom, tá, pessoal? Tem muita coisa para falar. Lógico que às vezes a gente acaba se empolgando aqui, então a gente tem que conter um pouco e falar estritamente o necessário, porque enfim, não tem tanto tempo assim também. Tem que preservar o seu tempo. Então eu agradeço você por estar aqui, chegar até esse momento. Queria pedir um favor para você, então, se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, compartilhe, principalmente, gente, compartilhe as publicações do Facebook, LinkedIn, Instagram, curta, comente. Por quê? Porque só dessa forma o Instagram, o Facebook, eles vão levar esse conteúdo para um número um pouco maior de pessoas e fazer com que esse vídeo seja assistido por um público um pouquinho maior. Então, com isso, eu vou conseguir levar esse conteúdo para ajudar um pouco mais, um número maior de pessoas, tá? E aí, logicamente que isso é bom, porque isso vai haver uma interação, a gente vai fazer o canal crescer um pouco mais, tá, pessoal? Então, assim, o que você puder, da forma como você puder interagir, o que eu gostaria mesmo é que você comentasse suas experiências aqui, deixasse nos comentários suas experiências. Isso seria para mim muito bacana. Contribua, isso é para isso que o canal existe, né? Então porque eu também quero aprender, eu não quero só estar aqui passando um pouquinho do que eu já vivi, eu também quero aprender com vocês. Então, uma frase que se comenta, uma orientação, uma dica, uma experiência que se aplica ali, eu também vou aprender. E é isso. Tem que ser uma via de mão dupla, pessoal. Lá no primeiro vídeo eu falei isso, uma via de mão dupla, tá, pessoal? Então, assim, obrigado mais uma vez. Fica ligado aqui no canal. Convide os seus amigos para entrar lá na página, se inscrever na página, por favor, né? Porque daí, se inscrevendo lá na página, eu posso mandar. Semanalmente eu mando e-mail, como você que está inscrito aqui, você que provavelmente se cadastrou lá na página, você recebe um e-mail semanal, 2 e-mails. Onde pontualmente eu mando algumas coisas só para quem está lá no e-mail, porque eu também acabo avisando, aí você também não precisa se preocupar tanto, porque daí eu acabo avisando quando eu posto vídeo, e isso é uma coisa boa, porque pelo menos você vai ter a garantia de que você vai saber quando tiver um novo conteúdo, tá? Mas aí eu posso fazer isso ativando o sininho do YouTube. Claro, pode, eu recomendo que faça isso. Porém, às vezes eu envio alguns materiais especiais, alguns materiais diferentes, algumas coisas que eu acho bacana por e-mail. Então, é bom você estar informado, tá, pessoal? Então era isso. Obrigado. Se puder compartilhar, eu agradeço e até a próxima.